Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Ainda não tem o retorno de vocês. Assim que vocês entrarem, vão me dando um oi. Mais uma live de papo quântico, né? Uma terapia, tá chegando aí o Natal, como foi o seu ano? Tá chegando o ano novo. Como foi esse ano para você? Cássia, Vanessa, Rafinha, Hilda, Anísia, Célia, boa noite! Sejam todos muito amados, muito bem-vindos, né? Hoje, uma live super interessante. Tô super mega inspirada. Passei por um renascimento e eu quero contar tudo para vocês desse meu renascimento. Boa noite, Letícia. Boa noite, Daiane e Indinara. E esse renascimento que eu estou tendo, eu acredito que vai impactar bastante pessoas, porque o universo ele está chacoalhando as pessoas. Então todo mundo está fazendo parte de algum processo, de algum crescimento. E eu queria contar tudo que está acontecendo comigo. Uma vivência espiritual extraordinária que eu tive. Uma vivência com uma outra dimensão, onde eu canalizei um curso do chakra do coração, algo espetacular, algo extraordinário, que eu vou trazer para vocês e, claro, vou já começar a contar para vocês. Então, eu vou começar explicando um negócio para vocês. Eu sou protetora dos animais, isso não é novidade para ninguém. E eu não sou aquela que fala para todo mundo adotar animais. Eu tenho muitos animais. Eu só na minha casa eu tenho 20 animais. Não sou acumuladora, a minha casa ela é bem grande, tem um espaço, tem um jardim bem grande para eles. E todos esses 20 animais que estão comigo tem uma história triste para contar, não foi que, eu quero pegar. Sempre são histórias que eu achei todo machucado, enfim, e acabei cuidando e acabei ficando. Temos mais animais também no instituto. Olha, se for colocar assim, quantos animais nós temos mais ou menos 50 animais aí. E fora 600 animais que nós temos nos abrigos, que esses abrigos não são nossos. Esses abrigos são espalhados, que a gente cuida já há vários anos. E graças a Deus, com a ajuda de vocês, não teve um mês que faltou um grão de ração para esses abrigos. Por isso que a gente faz um trabalho muito grande com eles. Mas resumindo tudo. Mesmo tendo 20 animais, eu peguei uma gata muito especial, a Phoebe, e ela ficou comigo quase 3 anos. E ela teve uma doença rara nos rins, que na verdade os veterinários não sabem diagnosticar que doença é essa, porque é uma doença que aumenta os rins a cada dia, dá problema no fígado, dá problema em vários órgãos dela. Então ela só ficava bem quando entrava com antibiótico. Perdia o apetite, ficava cega, depois voltava a visão, tinha muitas náuseas, enfim. E mesmo eu tendo 20 animais, como ela era muito novinha, eu sofri muito. Eu queria que ela vivesse. E eu fiz de tudo por essa gata, de tudo. Foi um processo de 6 meses, foi muito rápido esses 6 meses, mas infelizmente ela faleceu faz 2 semanas. Está sem som? Pessoal, só responde pra mim, tá sem som ou só de uma pessoa que está sem som? Ninguém tá reclamando aqui. Tá ótimo? Pra mim tá normal. Então, beleza. E a gatinha foi embora, virou estrelinha, né? E eu sofri, chorei.
E é horrível você ficar na casa, porque ela era uma gata muito especial, ela batia na porta. Então assim, eu tava dentro de algum lugar, ela raspava até eu abrir a porta porque ela queria ficar comigo. Então, quantas vezes eu dando live aqui, ela raspava porque ela queria ficar comigo. E de repente eu não escutei mais esse barulho na porta. Isso me trouxe muita dor. Eu olhava a caixinha dela, ela não estava lá. Então me trouxe muita dor mesmo. E aí eu até me afastei um pouquinho dos áudios, porque eu não tava com uma energia legal. E eu tive um encontro com a espiritualidade muito forte, tive muitas respostas e foi maravilhoso, que eu quero contar para vocês também. Mas antes de contar, eu quero contar uma outra coisa para vocês, porque assim, uma pessoa reclamar é normal. Agora, 2, 5, 10 pessoas escreverem o mesmo comentário, e às vezes uma não leu o comentário da outra, é uma sincronia aí do universo pra gente conversar. Eu estou recebendo bastante reclamações no Instagram, no YouTube, que assim, se o poder mental fosse verdade, eu estaria rica. Se o poder mental fosse realmente isso, eu já teria casado. Porque como eu quero um relacionamento, como eu busco, sou uma pessoa tão honesta, uma pessoa fiel, e nada acontece, vejo pessoas que não prestam se casando. E muitas pessoas falam, isso é muito blá blá blá, eu já vi pessoas que não entendem nada de causa e efeito, faz um monte de coisa e tem tudo na vida. Eu falei, nossa, tá tendo muita sincronia, assim, muita revolta sobre o poder mental. Então, se eu for explicar o poder mental, eu tenho certeza que nós vamos ter que ficar aqui todos os dias, 8 horas por dia. Porque é complexo, tem a ver com o seu passado, tem a ver com o seu presente e tem a ver com o seu futuro. E eu já fui essa rebelde. Então eu entendo. Eu entendo quando às vezes você fala assim, meu Deus, por que eu atraí isso? Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes uma amiga sua te trai e você fala assim, por que eu estou atraindo isso se eu sou 100% verdadeira com essa amiga? Por que o meu marido fez isso comigo se eu sou 100% por ele? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? O porquê é... Nossa, tem uma biblioteca aqui gigante de milhares de páginas. Primeira coisa. Existe um passado, outras vidas, resgates, antes de você descer aqui. Só ler o comentário aqui. Já fiz várias vezes, porque eu sou muito verdadeira, só atraio gente falsa. Tá vendo? Eu acho, eu vou desabafar mesmo. Pra mim, quem é o papa da quântica? Pra mim é o Hélio Couto aqui no Brasil. E a Louise Hay, americana. Só que a Louise Hay, felizmente, ela faleceu. Faleceu com mais de 90 anos, deixando muitos ensinamentos aí pra gente. E tem outros mestres também que são maravilhosos. Aqui no Brasil hoje, o que explica tudo da letra A e da letra Z é o Hélio Couto, que eu não consigo entender até agora o porquê ele sumiu. E eu acho que essa minha pergunta são perguntas de milhares de pessoas, né? Teve a pandemia aí, a gente, cadê o Hélio? Cadê os ensinamentos? Então, não tem mais, ele parou, né? Então, quem quiser, vai lá dentro da plataforma e compra os cursos dele. E tem muitas respostas. Então, dentro dos ensinamentos do Hélio, ele explica muito isso de outras vidas, do vaso chinês, que nós temos que estar em ressonância. E tem uma aula dele que é a resposta de todo mundo. Nós temos de 50 a 70 mil
pensamentos por dia. Eu nem sei fazer essa conta. Quanto que dá 50, 70 mil pensamentos por dia vezes 365 dias do ano? Agora, quanto é todos esses pensamentos vezes 5 anos, vezes 10 anos? E aí, para piorar talvez a nossa situação, de 0, barriga da mãe, 0, barriga da sua mãe, até 7 anos de idade, tudo que eu olho, tudo que eu observo é verdade para mim. Verdade absoluta. A minha mãe é minha heroína, não importa se ela era maravilhosa ou não. O meu pai é o meu herói. Então tudo que o meu pai fez, tudo que o meu pai, ele brigava, ele espancava, ele batia, ele era maravilhoso, ele era caridoso, aquilo eu fui criando dentro de mim como verdade. Aí você pode até falar assim: o quê? O meu pai espancava minha mãe e eu nunca bati na minha mulher. Mas você aí dentro tem raiva, explode de raiva, não consegue contar até 2, já tá xingando, no trânsito fica chamando todo mundo de pamonha, de lerdeza, de roda presa, que essas pessoas estão atrapalhando tudo. Eu não preciso copiar o que eu olhei, mas semelhante atrai semelhante. Uma pessoa que bate em alguém é agressiva. Eu posso ser agressiva verbalmente. Deu para entender? Então, imagina. Não, aí para piorar a situação, tem outras vidas também. Que eu trago de bagagem, que eu trago de informação, que chama-se consciência. Então, de repente, a minha vida sempre foi muito pobre. Sempre foi com muita dificuldade. E eu tenho que virar a chave da prosperidade. E não é virar a chave da prosperidade, porque virar a chave da prosperidade é muito fácil ganhar um mês 10 mil reais, um mês 100 mil reais, um mês 1 milhão. Agora eu quero segurar essa prosperidade e fazer um negócio acontecer. Por exemplo, muita gente fala assim: eu quero ser coach, eu vou abrir um canal no YouTube. Vai? Você vai ter que ter muito conhecimento, mas é muito. Porque se você sempre falar o mesmo tema, a mesma coisa, ninguém mais vai querer te ouvir. Se você não trazer ensinamentos diferentes, ninguém mais vai querer te ouvir. Então imagina o quanto você tem que estar sempre estudando para você trazer respostas para as pessoas que estão te ouvindo. Assim uma empresa, assim a sua mente. Eu nunca mais posso parar. O que é ser quântico? É pensar além, é ser além, é entender que tudo, com T maiúsculo, tudo está dentro do todo. E eu sou filha de Deus. E eu sou Deus em ação. Então eu tenho que ter ação todos os dias. Então, peraí, prosperidade não é para mim. É sim. Eu tenho que entender como entrar nessa ressonância da prosperidade. Ser feliz no amor não é para mim. É sim. Eu tenho que entender como limpar tudo isso em mim. Você vai limpar isso numa vivência? Não. Você vai limpar isso lendo um livro? Não. Você vai limpar tudo que você tem de lixo quando? Até o final da sua vida. Sempre eu tenho que estar limpando, porque eu sempre vou ter autossabotagem. Porque se tirar a sua autossabotagem, você vai andar sobre as águas. Quando Jesus falou, vem, e ele não, homem de pouca fé. Porque se ele tivesse fé, ele andaria sobre as águas, porque ele ia ligar um gatilho mental de eu posso andar sobre as águas. Mas foi ensinado que a gente não pode. Vai afundar.
Não usamos o poder mental. Shirley, você sabe andar sobre as águas? Não, porque infelizmente eu criei uma crença que isso é impossível. Mas uma pedra já ensinou para muitas pessoas que isso é possível. Quem nunca brincou de quicar na água e ficou tentando até a pedra quicar? Então, é entender profundamente que se eu não estou conseguindo alguma coisa, eu realmente estou me sabotando. Ser quântico e ser um co-criador é ser maduro. Eu amo brincar. Como eu gosto de rir, como eu gosto de falar besteira, mas eu sou uma pessoa muito responsável. Que quando eu vejo que eu estou afundando em alguma coisa, eu não permito me afundar. Eu mesmo tenho que me salvar. Por que você mesma? Porque eu não vou colocar a culpa nos outros. Eu não vou. Então tem que ser forte o suficiente de aprender a nadar no momento difícil da minha vida. Temos que ter muita força, mas muita força para viver, para ser, para crescer. Por muitas vezes cansamos. Não é possível. Por que que eu não consigo? Será que eu sou burra? Será que eu sou uma pamonha que não entendo as coisas? Por que que eu não consegui entender isso? Por que que eu não consegui ver isso? Eu fui enganada há tantos anos. Quantas vezes você já passou por um processo de questionar? E quer saber? Se você já passou por um processo de questionar, você está no caminho do sucesso. Porque aquele que não questiona, não escuta, com todo o respeito, é o burro. Às vezes a espiritualidade vem um canal e derrama todas as informações para a pessoa. É isso, não faça isso. A pessoa ela vai e ela faz tudo ao contrário. A própria pessoa está pegando mais karmas de causa e efeito. Aí a vida começa a parar, as coisas começam a parar, mas a pessoa não tem uma capacidade de analisar os erros. Onde eu estou errando? Quando eu falo, temos que ser honestos, não é de roubar, isso é obrigação, desculpa. Eu sou tão honesta, eu não pego dinheiro de ninguém. E isso não é obrigação sua, né? Isso não é nada positivo. Isso é uma obrigação sua, ser honesta. Mas temos que ser honesta com o que falamos. Temos que ser honesta com os nossos ensinamentos. Nós temos que ser honestos em tudo. Olha, faça esse tratamento, que esse tratamento ele vai te ajudar. Sabe por que eu estou indicando esse tratamento? Porque eu sei que ele pode mudar a sua vida. Aí você não sabe. Indica. Tem uma pessoa até famosa. Ai, gente. É aquele que era do Flow. Será que é Monark? Eu não sei se eu tô falando besteira. Aquele refrigerante preto, eu não sei se eu posso falar. Aquele refrigerante preto, que é super sucesso, ofereceu 300 mil reais para ele. Para ele oferecer esse refrigerante preto para todos os convidados e falar bem desse refrigerante preto. E ele falou assim, ou não, né? Ele é meio debochado, só tem açúcar, mata os outros. E o outro falou assim, cara, você tá com algum problema, você é retardado, você tá perdendo tudo esse dinheiro?
Não. Isso é caráter. Porque se eu falo para vocês a mesma coisa, gente, primeiro alimento, o pior alimento do mundo, isso faz mal, tira isso atrapalha a sua pineal, atrapalha a sua evolução espiritual, atrapalha a sua conexão. De repente vem refrigerante preto. Ai, 300 mil por mês, ai que delícia! Gente, delícia é o dinheiro. Mas de repente eu me vendi para quem? Pro diabo. Quem é o diabo? O pai da mentira. Não importa se não existe diabo. Muita gente fala, não existe diabo. Mas é um arquétipo. O arquétipo do diabo é ruim. Então, quando eu sou honesta com amigos, quando eu sou honesta com quem eu estou indicando, com o alimento que eu estou indicando, com tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia, é onde eu cresço na minha evolução. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou a verdade em todos os momentos da minha vida. E eu quero ser essa verdade. Você acha mesmo que uma pessoa que vende curso de prosperidade e aluga uma Porsche, aluga uma mansão, para falar assim, ó, eu fiz isso e olha o que eu consegui comprar, não paga? Paga. Porque essa pessoa não fez aquilo para ter aquilo. Essa pessoa está enganando. Nós temos que tomar cuidado até com o marketing, até com uma propaganda enganosa. E lembre-se, se nós temos 50, 70 mil pensamentos por dia, o que eu penso sobre mim? Então a pessoa tem a cara de pau por falta de conhecimento, porque essa pessoa é maravilhosa. Eu penso tão positivo e nada acontece. O que você faz? Seja sincera. Medo atrapalha a sua evolução. Não fazer mais atrapalha a sua evolução. Ficar parada reclamando atrapalha a sua evolução. Não fazer uma especialização, não fazer um curso, não ler um livro, não tentar procurar entender, não procurar tentar limpar, não fazer uma oração, sei lá, atrapalha a sua evolução. Então, se a pessoa for sincera e madura, nós estamos falando de maturidade, e olhar, vai ver erros, porque eu vejo em mim todos os dias. Eu podia ser melhor. Como eu, Shirley, me saboto na dieta. Só um pedacinho a mais não vai fazer mal. Mas você já comeu esse pedacinho, mas não vai fazer mal. Isso é uma sabotagem. A comida está sendo mais forte que eu. E eu estou sendo super honesta com vocês, falando que eu me saboto em dieta. Por quê? Eu amo comer. Eu gosto de comer. Depois eu paro na bike, porque eu adoro bike, eu adoro bicicleta. Aí eu vou lá, acelero um pouco, falo, tô queimando. Por quê? Porque eu errei, eu comi, entendeu? E só que na verdade eu estou sendo fraca com a dieta. E eu tenho que falar assim, eu engordei porque eu zoei na minha alimentação. Não foi a cereja, não foi a menstruação, não foi o inchaço, não foi a retenção. Eu comi mais porque tava muito bom. O máximo que eu posso falar é que inferno, ai que inferno, porque eu adoro comer. E isso, essas pequenas coisas de você olhar para você e dizer assim, eu não dei o meu melhor, é que faz você crescer. Você acha que um empresário bem-sucedido, ele não vê o que ele erra? Por que um empresário ele faz tanta questão de ter reuniões? Por quê? Porque ele quer conversar, ele quer entender, ele quer melhorar. Por que não tá batendo meta? Gente, uma equipe é uma equipe. Se fica só um jogando, não é equipe. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante.
todo mundo é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu reparo em todo mundo. Porque quando eu reparo em todo mundo, eu aprendo. Igual. Eu fui comprar panetones numa casa de chocolate bem conhecida. E eu conheço o dono. E o dono, com aquele sorriso aberto, tudo bem, super simpaticão. Ah, temos panetone disso, temos panetone daquilo. Quem ele contratou, tava no caixa, ela falou assim pra mim, só isso? E eu disse sim. Vai pagar como? E eu falei débito. Uhum. O valor. Aí, como que é? Aproximação, né? Ela nem olhou na minha cara. Ela nem olhou na minha cara. Aí se eu falar pra você assim, essa daí vai sempre arrumar trabalho nesse valor. Ah, Shirley é uma arrogante. A Shirley tá se achando estudo quântico. As energias densas, negativas, de falta de gratidão, traz o mesmo resultado. Se ela fosse uma pessoa que estaria feliz naquele trabalho, na casa de chocolate, tudo bem, é para presente? Ah, tá bom então. Tan, 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 tan. Você vai pagar como? Ah, não deve dar, tá bom. Tan, tan, tan. Muito obrigada, Feliz Natal, boas festas. Aí eu ia falar, essa decola. Essa decola. Depois eu fui numa loja de brincos. Aí a mulher falou assim, meu amor, ficou. Tem alguma cor que você gostaria que não tem aqui? Não, tá tudo maravilhoso. Ah, então tá bom. Se você quiser provar, tá? Nós temos um espelho ali pra dar um close no seu rosto, né? Tá bom. Meu amor, é para presente? É. Nossa, saí de lá assim, me achando o amor da vida dela. Mas no sentido de amor, de gratidão. Essa decola. Essa decola. Qual é a diferença? A energia que eu emano é a energia que eu sou. Ponto final. A energia que eu emano é a energia que eu sou. A energia que eu emano é a energia que eu sou. Se eu trato bem, o universo está ligado a mim. Ele me trata bem. Gente, o meu universo é minha extensão. Cada um aqui, você acreditando ou não, tem um universo. Então, o que eu crio de universo aqui dentro de mim, eu atraio os meus semelhantes. Então, o dinheiro que eu ganho é meu semelhante, sabia? A casa que eu moro é minha semelhante. O carro que eu gosto é meu semelhante. A comida que eu adoro é minha semelhante. Uma pessoa que gosta de muito sal, põe sal, meu negócio tá salgado, é vingativo. Aí você fala assim, mas eu não sou vingativa. Presta atenção nos seus pensamentos. Por que que essa necessidade é tanto de sal, 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 sal? Uma pessoa que fala, taca pimenta, mesmo tendo trocentas hemorroidas, sabe que dá o tempo todo, porque esquenta lá. Não, depois eu uso pomada. Não, depois eu sento lá na bolha, tudo bem. Mas quer pimenta, quer pimenta, quer pimenta, quer pimenta, essa pessoa é uma pimenta. Essa pessoa explode. É muito interessante analisar as pessoas, por isso que psiquiatra, psicólogo, terapeuta, nós somos chatos, porque nós não acreditamos no que as pessoas falam. Nós observamos o que a pessoa é aqui por dentro. Você entendeu? Amassar sal, beleza. É encharcar o sal, né? O encharcar o sal, muito sal, é uma pessoa que tem um sentimento estressante, vingativo, que adora ver os outros se ferrando. Uma pessoa da pimenta literalmente tem pimenta no pavio lá, né? Então explode, não tem paciência com ninguém, sabe? O desejo daquela pessoa, vai tomar no... Vai você também, tua mãe também, tua irmã também. Por quê? Essa pimenta está aqui. Então, o meu cérebro, ele quer isso. Aí aquelas pessoas que fingem que são dóceis, né? Mas eu sou um amor, eu sou calma.
Aí tem arroz e feijão. Aí ela quer mais o feijão. Ah, quem quer mais feijão guarda. Quem quer mais feijão? Agora, se você é um escorpiano, eu te defendo. Quem quer mais feijão guarda mágoa e não esquece. Olha no prato. Mas essa pessoa morar, conviva com ela, que você vai perceber que essa pessoa guarda e tem dificuldade de perdoar depois. Guarda. Por quê? É a energia do alimento. Então, por isso que num processo de detox, você muda a sua mente. Eu também não gosto de pimenta, nem um pouquinho. Uma pessoa que só quer macarrão. Eu quero macarrão. Eu quero lasanha. Eu quero nhoque. Eu quero canelone. Eu quero tudo que eu quero pizza. Eu só quero massa, 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 massa. Está com uma leve depressão. Está tendo o mesmo movimento da vida. Tem muitas coisas ali que não está bem, que a pessoa tem que mudar. Só que, sabe, às vezes aquele relacionamento que tá ruim há muito tempo e você vai deixando pra lá por causa dos filhos, ou aquele trabalho que tá ruim há muito tempo, mas você vai deixando pra lá porque tem que pagar as contas, sabe assim, essas coisas. E aí você procura o mesmo sabor, porque o nhoque ele tem o mesmo gosto da lasanha. A lasanha tem o mesmo gosto do macarrão. E aí você procura o mesmo sabor, você não quer o colorido que nutre os seus chakras. Então é muito importante, gente, eu não sei se vocês gostam de abobrinha com cenoura. Eu gosto de ralar muito abobrinha com cenoura. Coloco um pouco de curry, cebola. O que temperos que você gosta? Azeite. Curte ali, sabe? Vai fervendo aquilo. Quando ela tiver al dente, mas quando estiver meio dura, começa a comer isso no café da manhã. A hora que você tem fominha, não é para fazer dieta de abobrinha. Mas a abobrinha e a cenoura, ela tem um poder muito grande de chakras. Ela ativa as suas energias. E ela faz você não olhar mais para o mesmo. Uma vez, eu tive uma canalização que eu precisava comer legumes no café da manhã. E eu perguntei o porquê. Mas por quê? Porque quando eu acordo e já estou nutrindo com legumes, eu estou ativando os meus chakras superiores e eu consigo intuir mais, eu consigo estudar mais, e eu consigo fazer uma limpeza energética dentro de mim. Entende? Adoro massa também, mas estou falando todos os dias. Às vezes a gente fala isso, mas eu adoro, mas você só come de sábado e domingo, tudo certo. Não adianta, gente. Alimentação saudável é a cura. Não que eu não peque, porque eu como besteira pra caramba. Mas alimentação saudável, ela te traz uma expansão de consciência, ela te traz uma nutrição e ela te traz uma idade em equilíbrio. Quanto mais velha você vai ficando, mais o seu corpo precisa de uma alimentação saudável, né? Então, é isso. Então, voltando a quando você pensa assim, comigo não dá certo a lei da atração. As coisas não mudam. Sinceramente, por Deus, por tudo. Olhe se você não está se sabotando. Olhe se você não está colocando a culpa em Deus. Porque às vezes a pessoa não sai do sofá. Você leu o livro? Não li. Você viu aquele documentário? Não. Você fez jejum? Não. Você assistiu aquela palestra do começo? Pelo menos duas vezes? Não. Então não é o universo que está errando. Porque o universo é como se fosse um jogo. Você tem que entender como jogar, como mudar, como vibrar, como entender as coisas. Se você vê, você muda tantas coisas na sua vida. Você entende que às vezes você está no ônibus, você lê um outdoor e Deus mandou você ler aquele outdoor porque era uma resposta para você. Tem uma frase lá que era a sua pergunta.
Aí você vê um cartaz, ou alguém de repente que é considerado maluco, tá lá na praça gritando, falando um monte de coisa, e a frase que o maluco está falando um monte de coisa era para você. Uma vez, eu já falei isso várias e várias vezes, uma vez eu estava andando na Marechal de São Bernardo. Eu não era nem casado ainda, eu tinha 20 e poucos anos, passando muita dificuldade financeira, mas era muita dificuldade financeira. E da onde eu morava, eu fui para Marechal a pé, porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina no carro. E dá mais ou menos 1 hora a pé para ir e vir, então 2 horas. Mas eu fui porque eu não tinha dinheiro para colocar gasolina, mas eu tinha que comprar um negócio na Marechal. Aí um cara foi pagar lá na padaria e o caixa era bem na porta. Ele tinha muitas moedas, ele derrubou tudo no chão, tudo. E eu me dobrei e peguei essas moedas dele. E fui ajudando, né? Fui pegando, dando pra ele, pegando, dando pra ele. Em nenhum momento eu pensei em pegar essa moeda. Aí ele falou assim pra mim. Ele olhou pra mim com um olhar inesquecível. Inesquecível. Ele falou: a partir de hoje, a sua sorte vai mudar. Você vai prosperar. Você vai ter um caminho maravilhoso. E começou a profetizar, não sei. Aquilo me deu um negócio e eu fiquei com a moeda, a última moeda, assim, na mão dele, olhando para ele. E houve uma conexão muito espiritual. Fique com essa moeda. Eu não lembro mais o valor da moeda. E eu falei: moço, não precisa. Eu só quis te ajudar. Eu faço questão. Ah, era além. Ou ele estava canalizado, eu não sei. Eu peguei. E eu sei que até chegar na loja eu fui chorando. Porque eu estava cansada de não ter dinheiro. Cansada. Por quê? Quando eu saí de casa casada, não saí pra morar sozinha. Eu saí pra casar. Aí, quando eu tava descendo a escada do civil, que eu também já contei isso pra todo mundo, o meu ex-marido falou: me arrependi de ter casado. Porque não avisou antes, né? E a gente ia pro almoço depois. Até a Mary foi minha madrinha de casamento. E eu fui pro almoço, sabe, querendo chorar e me segurando, porque a família tava lá, me segurando, assim, tendo. Nossa, foi o pior dia da minha vida. Beleza, acabamos rápido, né? Aí, claro que ele foi embora, me deixou com as contas. Aí, beleza. Aí, meu pai falou assim pra mim: Shirley, se você quiser voltar pra casa, eu te espero de braços abertos. Você pode voltar. Mas, se você não voltar pra casa, não me peça ajuda. Você vai ter que se virar. Eu acho que ele queria que eu voltasse. E aí ele deu essa chantaginha. Tá bom, eu quero morar sozinha. Não queria voltar. Eu já tô aqui já. Tem uma geladeira, tem um fogão. Eu quero tentar a minha vida. E foi muito difícil ser gente grande. Muito difícil. Então, quando faltava, eu não podia pedir. Você entendeu? Porque ele deixou bem claro, eu não podia pedir ajuda. Então, comi pipoca por uns 3, 4 dias, só tinha grãos de pipoca no armário. Parecia, às vezes, aquela pessoa que precisa de drogas procurando moeda para comprar ração para Mia, que é a minha gata, que ela tá viva até hoje, ela já tem quase 20 anos. Foi muito difícil. Então, quando aquele cara falou aquela, não sei, talvez ele, uma palavra de Deus, um recado espiritual, eu chorei, que eu falava assim, que assim seja e assim se faça. Então demorou para eu entrar no fluxo da prosperidade. Eu passei por muitas coisas. Só que depois que você entra no fluxo, você entrou e toda a energia cósmica da prosperidade, ela está dentro de você. Então você cocria. Por isso que um milionário
uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida que perde tudo, pessoal, ela encontra o caminho de volta. Porque você já tem a essência, você já tem a informação. Então a prosperidade, ela na verdade, ela é uma informação. Um destino feliz é uma informação. Um destino feliz é uma plantação. Um destino feliz é a fé. Então, quando você trabalha tudo isso, mas tudo isso, você cresce todos os dias e não te falta nada. Absolutamente nada. Eu sofro, eu choro, eu fico triste, eu fico puta assim, eu fico com raiva, eu fico. Mas quantos dias eu aceito ter essas vibrações negativas? Pouco, porque eu sei que vai me matar e vai me trazer doenças, vai paralisar o meu trabalho. Não dá, eu não posso ficar com mágoa, porque mágoa é má água. E má água por muito tempo é um câncer. E a pessoa não merece que eu tenha um câncer por ela. Tô fora, chega. Se eu levar um pé na bunda e sofrer, eu vou. É claro que eu vou, mas eu vou fazer o tratamento que eu tiver que fazer para tirar essa angústia de mim, para desejar que essa pessoa seja feliz, porque eu quero ser muito feliz, mas eu quero ser muito feliz. Porque essa informação está aqui dentro de mim. Então, eu tenho que entender que sou eu. Tô sozinha no mundo, gente. Infelizmente. A mamãe tá aqui para te ajudar, tá aqui para te ajudar, o papai, os irmãos, os amigos, mas é você com você, você vai perceber isso. Quando você expande a consciência, você com você. Então agora tá com você. Sabe aquela brincadeira? Tá com você? Tá com você. No momento feliz, você mereceu, Você cresceu? É seu mérito. Sabe, teve uma vez que a Anitta, não gosto do tipo, às vezes, de coisas que ela fala, que eu acho que ela abre umas coisas muito erradas para jovens, né? Mas ela falou uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, ela é fantástica. Nessa frase, ela foi fantástica. Que ela ganhou um prêmio e ela falou assim no prêmio, eu quero agradecer a mim por ter chegado até aqui. Sim! Porque foi ela que plantou, foi ela que foi atrás, foi ela que quis, foi ela que batalhou e colheu. Então, sinceramente, não aceito muitas coisas que ela fala. Eu acho que ela abre coisas para adolescentes, pode ser perigoso, né? Pode ser um caminho sem volta. Mas essa frase me impactou. Porque quando todo mundo começou a escrever arrogante, não, você fez, né? Você fez. E é isso, gente. Tudo está em mim. Então, quanto mais eu sair do mimimi, mais eu venço. Então, assim, eu vou comprar um curso. Ah, tá barato ou tá caro? Não importa. Você quer? Quero, então vá. Eu vou viajar? Tá barato ou tá caro? Vá. Realize os seus sonhos. E tem muita gente pobre. E um pobre de cabeça pobre, não é pobre financeiro. Que tem raiva de gente rica. Ah, esse aí, ó, só quer dinheiro. Ah, esse aí, isso aqui lá. É uma raiva de gente rica. É uma vontade. Esse aí não vai pro céu, para. Abençoe os ricos. Porque quando eu abençoo o rico, eu entro em ressonância com o rico. E não faltarás para mim. E outra, eu gosto de dinheiro. Por que eu gosto de dinheiro? Porque eu gosto de ir no supermercado e não olhar preço. Eu não quero comer o que é mais barato. Isso eu sempre falei. Essa é minha frase de anos. Eu quero um sabão em pó que eu gosto, não é o dinheiro. Eu quero um amaciante que eu gosto, não é o mais barato. Poxa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto para ir no supermercado e ainda falar que o meu trabalho não é suficiente para realizar o que eu quero para comer, para limpar o meu chão,
Para lavar minhas roupas, eu estou fora. Então, dinheiro para mim é muito bom. Eu fico muito triste, sinceramente, eu fico mesmo, quando eu vejo uma pessoa com lista no supermercado e calculadora para ver se vai dar o dinheiro. Não, eu não quero. Já passei por isso. Então, é trauma? Pode até ser. Porque eu já cheguei no supermercado, deu tanto. Ai, moça, tira isso, tá bom. Aí aquela fila te olhando, né? Tipo, tadinha. Coitada, ai que pobre. Ai, moça, tira esse aqui também. Aí você vai embora com lágrimas. Primeiro porque você se sente envergonhada. É o meu primeiro sentimento que vem, vergonha. Segundo, porque eu queria comer aquilo. Ou minha casa estava precisando daquilo. E não pude comprar. E eu me lembro que quando eu consegui ir no supermercado e comprar bastante coisas, eu liguei para minha mãe. Mãe, deixa eu te contar uma coisa. Eu fui no supermercado hoje e comprei bastante coisa. Eu trouxe bastante sacolas para casa. Aquilo me trouxe muita felicidade. Então, o dinheiro para mim, ele é extremamente importante. Entende? Até mesmo para poder ajudar. Como que eu ajudo os outros? Se alguém pede macarrão para mim, se eu não tenho nem para mim, como eu dou? Como que eu posso fazer isso? Aí, campanha de lata de leite. Eu não tô tomando nem leite. Você quer que eu compre um leite para criança? Eu não tenho. Não! Eu quero, sabe? Eu quero sobras na minha vida. Aí eu tomo leite e vou dar aí caixas e caixas e caixas, porque tá sobrando. Então, para mim, o fluxo da prosperidade, ele é dignidade. Quanto é o convênio, eu pago. Pode deixar, eu pago para minha família, eu pago, importante. Sim, pago. Tem que fazer umas cirurgias, eu pago. Quanto que é? Ficar aí na fila do SUS, o quê? Eu trabalho tanto para ficar na fila do SUS, eu pago imposto de tudo. O governo é meu sócio, o empresário sofre, porque eles são nossos sócios, ponto. Quem ganha mais? O imposto. E aí você tem que pagar tudo, você tem que pagar. E eu não tenho direito de comprar o que eu quero? Nem a pau. Nem a pau. Então eu quero dinheiro. Então quando eu entendo isso, a prosperidade ela é minha por direito, porque eu já sei, eu gosto, eu quero, eu posso. Entende? Então, se eu sentir a autossabotagem, eu culpo o universo. Se o poder mental fosse verdade, eu já estaria rica. Não, você está mentindo. Tem alguma coisa que você está fazendo errado. Eu sei que está. Falta se mexer, falta acreditar. Se o poder mental existisse, eu já estaria beijando na boca um cara bem lindo. Porque eu quero beijar, quero namorar. Você tem crenças de não merecimento no relacionamento, você tem tabus, você tem preconceitos, você tem medos. Talvez você sofreu, talvez sua mãe falou que homem não presta. E aí, ancorou. Quer piorar a situação? Nós aprendemos na psicanálise que o nosso cérebro nos protege, nossas emoções nos protegem. Podemos criar uma âncora chamada amnésia. Quer ver? Quer saber se você tem? Me conta a sua infância. Eu não lembro. Me conta como você era dos 4 a 7 anos, as suas brincadeiras, o que você brincava, qual era o seu bolo. Me conta do seu aniversário, me conta. Nossa, eu não consigo lembrar de nada dessa idade. Amnésia. Por que você criou uma amnésia? Porque aconteceu alguma coisa tão grave ali, um trauma que te chocou. O seu mecanismo de defesa, de proteger, ele apagou as memórias de 4 anos a 7 anos, de 5 anos a 8 anos. Amnésia. Então, isso é dor, muita dor. Trauma, muito trauma. A pessoa que ela é canhota, ela nasce canhota, né? Teve algum trauma que inverteu a polaridade.
Foi um susto, uma tristeza, um desespero, que houve uma troca. Quando eu estava grávida de 5 meses da minha filha Beatriz, mataram de um jeito horrível 2 gatas minhas. E eu peguei uma gata estourada, com os órgãos tudo para fora, até os olhos no telhado. Eu estava grávida. Nossa, como eu chorei. 2 dias depois eu achei a filha dela, também estourada. Eu sofri muito na minha gravidez. Foi uma maldade do vizinho tão cruel. Chorei, sofri. Minha filha é canhota. Por quê? Isso é um trauma que traz, que aí eu joguei um lado muito yang, uma adrenalina, eu tirei toda a minha emoção do amor. Então a criança, ela troca e ela capta mais um lado esquerdo, um lado muito yang. Então essa pessoa que é canhota, ela pode ser muito estressada, muito nervosa, né, muito ansiosa, por causa dessa trava. Então é muito forte os nossos sentimentos. E às vezes nós não queremos ter sentimentos, né? Às vezes a pessoa está dirigindo, ela quase bate o carro, é um susto, ela está grávida, pronto, a criança sente. Então por isso que eu falo, nós temos tantas coisas para limpar, mas tantas coisas para limpar, que por isso que nós temos que, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. Sempre você tem que estar limpando, sempre você tem que estar crescendo, sempre você tem que estar na sua evolução. Quando você trabalha mais o lado esquerdo, claro que dá uma explosão de mais inteligência, isso é fato, tá? Mas a parte emocional fica aí um tratamento depois para eles, porque eles podem ter uma dificuldade depois de conseguir se expressar, de se relacionar. Às vezes eles podem ser um pouco mais duros, né? E aí tudo é uma conversa e tudo é ressignificar. Bom, gente, deixa eu só contar essa live já tá bem longa. Deixa eu só contar para vocês a minha experiência que eu tive em uma vivência espiritual, que foi lindo. E eu peço para vocês um like, né? É muito importante o like de vocês. Pessoal, nós estamos bem longe da meta de 500 kits para as crianças, bem longe. Então nós estendemos o Natal Sem Fome até dia 1º de janeiro. Eu peço em nome da luz que vocês doem, porque nós precisamos comprar ração. Claro que o Instituto também faz suas doações, a gente não fica só pedindo. Nós temos que doar ração para os abrigos, nós temos que comprar essas caixas de chocolate, né, essa lata de leite, para crianças realmente carentes. Então, nós vamos dividir em alguns lugares, e um dos lugares que é muito importante é em Pedra Bela, que é a divisa de Minas Gerais. E lá tem muita criança que precisa, mas é muita criança. Então, por que não fazer um Natal, que não vai ser o Natal, né? Vai ser o início do ano, mais feliz. Os abrigos, a gente tá dando conta de tantos pedidos, infelizmente. A gente tá falando não para muitos lugares, estão na espera. Então, doe, a gente vai passar aqui o Pix, mas entre em contato com a gente na central 11 9 6378 3393 11 9 6378 3393 e peça o número do Pix. Aí a gente vai passar para você, você faz o depósito, depois só manda o comprovante. Pedimos, por favor, é muito importante mesmo. E se você também quiser entrar nos grupos para você receber os áudios de autoconhecimento, é no mesmo número, 11 9 6378 3393. Só escrever, quero entrar no grupo. Pessoal, então, eu tava triste por causa da Phoebe, e aí eu tive uma vivência muito louca espiritual.
muito maravilhosa que eu, infelizmente, eu não consigo explicar em palavras, mas eu senti toda a minha conexão. Primeira coisa da minha vivência, eu ri muito. E quando eu dei risada, eu dava gargalhada, eu dava risada, eu sentia, por isso que eu falo, eu consigo explicar o sentir. Eu senti o chakra cardíaco expandindo de uma forma, e quanto mais eu ria, eu iluminava o quarto. Eu iluminava, eu iluminava, eu iluminava, eu iluminava, eu iluminava. Eu iluminava muito. E eu entrei na pureza da criança interior. Gente do céu. Eu senti uma pureza tão grande, como se não existisse nada errado, tudo era puro, tudo era lindo. Eu tenho certeza que eu estava na quinta dimensão, sexta dimensão, eu não sei explicar. E, e esse chakra cardíaco, ele se transformou num 4. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito importante. O Pix é da Sheila Maria, isso mesmo. Isso é muito importante para nossa cura. Eu queria que você não saísse da live, porque isso vai te trazer respostas. E aí o meu coração, ele virou um quadrado. Um quadrado, só que o coração é assim, né? Só que eu vi um verde em quadrado, como se eu fosse um quadro. E ali foi explicando que o meu coração, ele é um 4. Quarteto, um quadrado. E o 4 é o chakra. E quando eu trabalho aquelas 4 linhas de força, de organização, de vontade, de alegria, e quando eu organizo esse meu coração, tirar as crenças negativas, tirar o não merecimento, eu subo aos céus como uma pirâmide. E aí eu vi o chapéu do Papa, gente, foi muito louco. A gente acredita em mim, eu sei que eu tô viajando pra muita gente. Ai, quem não me conhece sai da live porque vai achar que eu tô viajando. Mas quem me conhece já, fica aqui comigo que você vai entender. E aí eu vi um chapéu assim, sabe? Que significa o 3. Então 4 mais 3 é 7. E a gente vai entrar no ano 7. Eles estavam me ensinando o que vai acontecer na energia 7, só que como trabalhar essa energia para eu ser realmente feliz. Então foi um presente tão grande da espiritualidade que eu posso dizer que naquele momento eu fui curada de tudo, sabe? Se tivesse alguma mágoa, raiva ali, foi curada. E ali, aquele 3 era a criança, né? Representava uma criança. A criança pura, a alegria, o divino, mas não é o perfeito. O perfeito é o 4. O 3, ele é como se fosse um aprendiz, ele está observando, ele está aprendendo e ele está observando para ele ser melhor. Só que o 4, ele é maturidade, é a força de vontade, é uma cadeira. E quando você tem essa força de vontade, foi bem assim que veio para mim. Você senta no trono, onde você, mulher, se torna uma rainha da sua vida. Onde você, homem, se torna um rei da sua vida. E aí, se você trabalha o 4, que são os chakras superiores, não, eu vou contar depois o que aconteceu depois, que foi muito louco. Se eu trabalho esses chakras superiores, eu acendo esses 3, que é a pirâmide, inferiores. Só que eu só acendo se eu trabalhar esse 4, onde eu entro realmente no fluxo de prosperidade. Então, se eu analisar o 4, eu consigo organizar a minha vida, eu consigo, tudo que eu falo, eu faço, tudo que eu falo, eu sou. Como eu estou, eu não quero saber da organização do guarda-roupa, tanto faz, mas como está a organização
da minha vida. Eu tô olhando para minha saúde, eu tô olhando para minha força, eu tô olhando para o meu caráter. Eu tô querendo ser uma boa mãe, a melhor mãe. Eu quero ser a melhor empresária. Sabe, eu tenho que ser, eu organizar tudo. E essa organização, ela faz eu entrar no fluxo de rainha. E quando eu fico com mimimi, eu fecho o quadrado. Ai, gente, olha como as coisas batem. E quando eu fecho o quadrado, eu fecho a minha vida. Então eu tenho um segredo aqui dentro do coração. O meu chakra, aí bateu tudo com a quântica. O meu chakra cardíaco, ele é o co-criador. O meu chakra cardíaco, ele traz os meus sonhos realizados para mim. E aí, você não vai acreditar. Nessa vivência, eu comecei a escutar um barulho de tambor. Tipo, tum-tum, 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 tum-tum. E esse tambor, ele batia conforme o meu coração. Foi uma vivência espiritual muito forte, eu fui vendo todos esses detalhes. E aí, eu escutei nitidamente, o seu coração, ele bate assim. O seu coração, ele pulsa amor, como você está fazendo comida, como você está malhando, como você está trabalhando, como você pulsa na sua saúde, como você pulsa na vida. E aí eu vi como se fosse um super-homem, sabe? Uma imagem de super-homem rasgando a camisa. Claro que aí eu exagerei, né? Eu vi um peito bem grande de homem rasgando. Né? Não, brincadeiras à parte, eu vi, gente, um Superman. Claro que é um arquétipo. E esse arquétipo, até atrapalhei meu colar. E esse arquétipo, ele rasgava a camisa assim, e ele mostrava como isso está em você. E aí, sabe, era uma coisa assim, eu tô aqui, sabe, eu tenho ordem, se eu tenho ordem, eu tenho progresso. E aí eu fui olhando a minha mãe, como eu tô com a minha mãe, será que eu tenho alguma mágoa? O meu coração ele tem que bater muito forte. Aí eu comecei a amar tudo e todos, sabe assim, mãe eu te amo, pai eu te amo, minha irmã eu te amo. E comecei a amar, amar, amar. E quando eu amava, gente do céu, o coração ele expandia mais ainda e a luz ficava mais verde. E aí na minha vivência muito louca, que eu tenho certeza que eu não estava louca porque eu estava em outro plano espiritual, eu iluminava. E se o nosso coração tá fraco, como? Ó, se o nosso coração tá fraco, como que eu colapso? Se eu estou com mágoa, como que eu colapso? E aí eu vi que a gente tem que fazer bastante vivências. Eu vi, gente, foi uma coisa nitidamente. Para expandir esse chakra cardíaco, que aqui tá a chave de tudo. Aqui tá a chave da prosperidade. E aí eu vi o trono, a pessoa realizada. Eu vi muita coisa, mas eu escrevi tudo, assim, tá tudo assim escrito, que eu vou ir passando para vocês. Não posso estender muito, que eu já passei de 1 hora, senão fica uma live super cansativa. Mas eu tava louca para contar para vocês. É claro que os novos vão estranhar, mas quem tá comigo há mais tempo sabe que isso é possível, né? Quem já tá nessas vibes de vivência sabe que isso é muito possível. E aí nós temos que trabalhar o 4, nós temos que trabalhar o 3. Pensando nisso, por isso que eu não estou conseguindo fazer a previsão de 2023. Porque eu tenho que trazer essas informações pra gente. E foi incrível, gente. Foi uma coisa que eu tô louca. Eu tô tão feliz de coração. Eu tô querendo fazer live de manhã, tarde e noite, porque eu tenho que contar, porque o meu coração tá num tum-tum do tambor, assim, ele tá explodindo e eu quero dividir com vocês, é importante eu dividir com vocês. Porque eu considero que vocês é um pedaço de mim, porque nós somos semelhantes. Se não fôssemos, você não iria me ouvir. E a sua centelha, ela brilha como a minha e a minha brilha como você. Então, nesse momento, você que está gostando, nós estamos ressoando.
e nós estamos cheios de amor. Isso que é bonito, sabe? E isso que é lindo, isso que faz o meu trabalho ser maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Se alguém chegar e me falar hoje, você não vai mais palestrar, eu acho que meu coração não vai mais tocar, porque como assim? Sabe quando você responde de boca cheia, mas é a única coisa que eu sei fazer com maestria, porque eu amo muito o que eu faço. Não dá não. Outra coisa que eu amo que eu faço, mas Deus não foi tão bom pra mim, foi a minha voz. Porque eu amo cantar. Sabe, eu queria tanto saber cantar, sabe? Ir no The Voice ganhar em primeiro lugar, assim, que é aquela voz maravilhosa. Ai, eu adoraria, adoro cantar, eu acho lindo cantar, eu acho lindo. Mas minha voz é péssima pra cantar. Até falar, Deus podia ter dado uma caprichada aqui na minha fala, né? Aí, que eu acho maravilhoso cantar. Mas palestrar, eu leio uma frase e eu consigo ficar aqui com vocês 2 horas, 3 horas, é tão mágico. Todo mundo que faz os cursos comigo sabe que não existe último dia de aula. Eu não faço despedida para ninguém, porque para mim é sofrido, dói, eu não gosto. Então eu já crio um outro curso rápido, porque é o que eu amo mesmo que eu faço. Então, eu gostaria de contar, mas eu vou fazer a previsão de 2023 e eu vou trazer mais ensinamentos do que eu vi, gente. Foi mágico, foi mágico. Nem no karaokê dá pra cantar, porque a voz não é boa pra cantar, sou super desafinada. Aí, deixa eu contar outra coisa pra vocês. Aí, eu vi uma especial. Ó, acabei de fazer a vivência, eu já tenho especialização de aberturas de chakras. Tenho muita coisa de chakras, muitas especializações mesmo, assim. Para mim não é difícil dar o tratamento dos chakras. E aí eu vi uma especialização a mais de chakra. E eu já me inscrevi. Foi tudo assim, eu só abri o Instagram e tava lá a especialização. Eu falei, nossa, olha a sincronia do universo. E aí, outra sincronia que eu tive foi. Essa foi loucura. Ó, meu chakra tá tão expandido que eu não consigo parar de falar. Mas deixa eu contar só mais uma coisa e depois eu conto outra coisa, aí eu prometo que eu termino a live. E depois eu volto pra contar mais. Essas pessoas que no começo da live que eu tava falando pra vocês que reclamaram, que eu falei, oxa, aí tem alguma coisa que as pessoas falaram assim, ó. Pra mim, o universo não me dá nada. Se isso fosse verdade, eu estaria rica. Se isso fosse verdade, eu estaria num relacionamento. Pra mim, a lei da atração não acontece, né? Tal. Eu tava assim. Tava nada interessante no celular. Aí eu vi uma filósofa, que eu já esqueci o nome dela, que fizeram um corte, ela explicando da fila. E eu falei assim, nossa, mais uma vez, sincronicidade. Ela explicou assim, que às vezes nós estamos numa fila muito grande. E nossa, essa fila não anda. Mas a fila, vocês vão entender. A fila do vizinho anda. E eu olho aquela vizinha e falo, mas assim, meu Deus, por que essa fila aqui tá parada e a fila do vizinho está andando? Eu vou mudar o meu caminho. Dá certo tudo. Aí essa fila para e a outra começa a andar. Aí você volta, para e aquela anda. Gente, aquilo pra mim foi a resposta daquelas pessoas reclamando também. Eu tô aqui na minha fila, eu tô aqui na minha missão. E isso não dá dinheiro. Eu vou vender aquilo, é pra você? É sua missão? Vou vender aquilo lá. Olha que vai parar. Não, vou pegar tudo que eu tenho e vou investir nisso, porque é isso que tá dando dinheiro. Aí para. O seu sucesso ia começar no outro dia. A fila disparou. E aí você perdeu a oportunidade pela ansiedade, pela falta de foco e sem a fé. Você não persistiu. Uma
vez, já contei isso também, uma palestrante fantástica, que eu gostava muito dos ensinamentos dela e tal, acreditava em tudo, como amava, era do Egito, nossa, era tudo. Aí indicou um astrólogo maravilhoso, que aquele astrólogo era o melhor, que ele entendia de missão. E eu tava com muita dificuldade financeira há muitos anos atrás. Muitos anos, mas muitos anos. Eu lembro que eu abri meu cofrinho de moedas para pagar esse mapa. E eu fui. E aí ele disse assim para mim, o que você quer ser? Eu falei assim, eu quero ser uma palestrante. Ele riu. Ele falou assim, você nunca vai ser uma palestrante. Você veio para trabalhar com educação física. Mas não é isso que eu gosto. Sim, é o que tem para você. Vai dar errado, palestrante. E olha que era o melhor. Mas eu não entrei nessa fila dele. Eu entrei na minha fila, da minha intuição. Só joguei dinheiro fora. E não desisti. E hoje estou aqui. E eu estou nessa profissão, acredito que há 12 anos. E cada dia eu vejo que eu amo isso que eu faço. E que eu sou boa no que eu faço. Porque eu amo o que eu faço. Então, se eu amo o que eu faço, eu sou boa. E é isso, gente. Não ande na fila dos outros, ande na sua fila. Eu conheço esse astrólogo. E além dele ser um grosso, né, Paty? Que pensa num cavalo. Um cavalo é um cavalo, sabe? É uma pessoa, você sai de lá assim, você fala assim, cavalo. Agressivo, total, estúpido, muito estúpido. Bem ruim mesmo. Então é isso. Aí, deixa eu contar. Só essa eu já termino a live. Eu escrevi, depois daquela vivência, eu escrevi o curso, o meu novo curso, muito rápido. E aí, ó, dia 1º de fevereiro, eu ainda não sei o nome do curso, mas é um tratamento para abertura, digamos que abertura da prosperidade, encontro sagrado com a sua prosperidade. É o encontro que você vai sair o rei e a rainha. Só que é um curso que vocês não estão acostumados a ter comigo. A primeira aula nós vamos dançar. Mas não é dançar de balada. Nós vamos fazer uma abertura do chakra cardíaco de 30 minutos com uma música específica e nós vamos trabalhar as nossas mágoas e as nossas tristezas e as nossas decepções. Então, durante essa dança é silêncio total, mas claro que vai ter a música e a cura vindo, o tratamento vindo. No segundo encontro, nós vamos ter a mesma dança, só que agora no ritmo do amor, porque a mágoa já passou. Pra gente soltar esse verde de expansão, pra gente colapsar tudo. Na próxima aula, então vão ser 6 encontros. Então, quem for fazer o curso comigo, é um renascimento, é um batismo, é retiro, é tratamento, você vai ser tratada. Depois você vai ter tratamento da criança interior, que a gente vai trabalhar o 3, que é a pirâmide em perfeição. Depois nós vamos tratar para prosperar, um tratamento para prosperar. Depois eu encontro você. Eu encontro você não é eu encontrando você, é você dizendo eu encontro você. Você olhando para você, agora eu te encontrei. Expandindo todos os seus dons. E a última aula, eu realizando tudo na vida. São 6 encontros, ao vivo. E vai ficar 1 ano de plataforma. Porque você vai depois, no momento que você quiser, você vai entrar lá para dançar. E eu vou dar só para as mulheres, porque eu tive bastante revelações do sagrado feminino. Só para as mulheres. 2 aulas grátis
do sagrado feminino. E é o encontro com o seu sagrado, poder da lua, lua cheia, lua minguante, menstruação, sexo, toda essa parte, o seu sagrado, o seu banho, a sua sintonia, gratuitamente. Então, o que eu vou fazer, gente? Ó, quem quiser, vou deixar até o dia 8, porque tem pessoas que recebem no 5º dia útil. Até o dia 8, a promoção de tudo isso, gente, porque eu preciso cobrar, infelizmente, mas eu tenho muitas coisas para pagar, porque eu daria para todo mundo, acho maravilhoso. Eu vou dar tudo isso por apenas R$199, sempre um preço muito baixo. E quem fechar até o dia 8 de janeiro, eu vou dar 2 aulas para você do sagrado feminino. Se você, homem, fechar, fala assim, e agora? Você pode dar para alguém. Menina, tá? Ah, então eu vou dar para minha mãe, pode dar, vou dar para minha prima, pode dar. Você só vai entrar em contato, olha, eu sou, né, eu não posso entrar, mas eu estou indicando essa pessoa, a gente vai colocar no grupo, tá bom? Não tem problema nenhum. E depois do dia 8, ele vai para R$299. Então, quem quiser fazer a parte desse encontro, que eu ainda não sei o nome do curso, gente, porque eu entrei tudo, tá tudo aqui já, o curso tá pronto, mas eu ainda não sei o nome. Se vocês quiserem me ajudar com o nome depois, eu aceito. E vai ser maravilhoso, mas é um tratamento. Você vai ser tratada para 2023. Para mim, eu acho que vai ser para a vida toda. E nessas vivências, nós vamos realmente abrir o coração. Então você vai chorar, você vai lembrar de coisas desagradáveis, porque se tiver aquela parte de amnésia, vai ser lembrado. Mas isso vai te trazer aquela dor. Por que você não prospera? Não estou falando com todo mundo. Por que você não prospera? Abrindo esse chakra, você vai ter a resposta. E eu garanto que eu vou dar o meu melhor para você prosperar, porque eu entendi essa energia do coração como a centelha divina. A centelha divina mora aqui. Qual é a partícula de Deus que mora dentro de nós? Deus está batendo aqui nesse coração e é aqui o encontro com tudo. Então, se eu trabalho esse coração, eu vou ter um relacionamento muito feliz. Se eu trabalho esse coração, eu vejo você, exatamente isso, eu vejo você. Se eu trabalho esse coração, eu vou prosperar. Então, não adianta a gente, eu vou fazer um curso de milionário, é aqui. Então, é um tratamento para as nossas realizações. Então, quem quiser, né, gente, entre em contato. Obrigada, Gi. Entre em contato na nossa central já para reservar, para a gente colocar no grupo das meninas já, para o sagrado. Então, é bem facinho, ó. Entre em contato na central, que é no 11 96378 3393. Desculpe pela live longa, mas eu estava... Shirley, você acredita em videntes? Alguns sim, claro. Acredito, por que não? A gente tem evidência às vezes, acredito sim, mas não em tudo. Tem umas loucas aí, né? Então, gente, entre em contato e eu vou fazer mais lives para vocês. Eu tô super inspirada e eu quero dividir todo o meu amor, toda a minha alegria, toda a minha essência, toda a minha cura, tudo com vocês, que eu tô bem animada. Gente, Deus abençoe a todos. Desejo muita felicidade, muita paz interior, né? Então, quem quiser já pega esse valor de 199 e ganha mais 2 vivências do sagrado feminino que vai mudar toda a sua vida, ó. Beijo, gente. Gratidão. Gratidão, gratidão, gratidão. Paz e luz.